Boa noite, gente! Olha a gente aqui na nossa live novamente. Quem é que está por aí já? Boa noite! Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos à minha live, a live aqui do Nurse na Gringa. Dá um wave aí, se o som tá bom, vocês estão me escutando? Boa noite, Thaís, boa noite, GB Clavery, boa noite, Araújo Kathleen, acho que é assim que fala. Boa noite, Késia. Que bom então o som tá bom, né, gente? Eu tô muito animada que hoje a gente tem mais uma live com uma enfermeira brasileira, tá? Ela validou o diploma dela em Massachusetts, aqui nos Estados Unidos. Ela se formou no Brasil, veio para os Estados Unidos, passou por todo o processo dela de validação aqui, tá certo? Então ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente, como é que foi esse processo, se foi um processo fácil, se foi um processo mais difícil. Ela vai falar também de alguns cursos muito interessantes que eu acho que vocês vão gostar, de que ela realizou aqui nos Estados Unidos durante esse processo de validação. Ela vai falar também das experiências dela profissionais na área da saúde, tá? Como enfermeira aqui nos Estados Unidos. Então ela já tá aqui, eu vou estar chamando a Lara Seixas, enfermeira brasileira licenciada aqui nos Estados Unidos, tá certo? E vocês continuem aí, se vocês acham que um amigo seu tá interessado nesse assunto, manda um aviãozinho aí para que eles possam também participar dessa live aqui com a gente, tá bom? Eu vou tentar colocar também os minutos finais da nossa live para que a gente possa estar interagindo com vocês, a gente possa estar respondendo perguntas mais específicas, tá bom? Então continuem aí participando, eu tô adorando aí vocês aqui na live, tá certo? Boa noite, Enfermagem na Gringa, Sheila Ribas, Guimarães Thaisa sempre está aqui com a gente, então sejam todos bem-vindos e aproveitem a live. Vou chamar a Lara agora. Já já ela vai atender a gente. 5 hours later. Olá! Olá, boa noite! Boa noite, Lara. Tudo bem com você? Tudo certo? E você, Lorena? Um prazer te conhecer. Prazer. Aqui online, né? Já sinto como se somos amigas, assim. É verdade. A rede social tá aí para aproximar pessoas que estão longe, não é verdade? É verdade. Não tem nada melhor do que unir a força dos brasileiros e enfermeiros agora nessa hora, gente. Vamos junto. Isso, vamos juntos. A gente tem aí muito brasileiro que está aqui nessa live agora. Tá certo? Eles estão extremamente interessados em saber como foi o processo de validação da Lara. Então, de início, logo, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a Lara, para quem não te conhece, tá certo? Tá bom, pessoal. Bom, meu nome é Lara, eu tenho 30 anos, eu moro aqui em Massachusetts e eu me mudei para Massachusetts fazem 5 anos. Opa, peraí, 6, gente, desculpa. E eu me formei em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E assim que eu me formei, eu vim participar de um programa de au pair aqui nos Estados Unidos. E já vim direto para o estado de Massachusetts. E assim que eu cheguei, eu já comecei a pesquisar o que eu podia fazer para validar o meu diploma, porque afinal foram 5 anos assim, suado de faculdade que eu não queria perder, né? Sim, com certeza. Agora faz apenas 1 ano que eu estou trabalhando na área de enfermagem, como enfermeira registrada, e eu trabalho na parte de diálise, então eu sou uma enfermeira da nefrologia. Muito legal, muito interessante. Eu quero saber aí depois como foi essa história que a nefrologia entrou no seu caminho aí na experiência profissional. Tá certo. E Lara, me conte, você então veio como au pair, você teve, né, o programa, você passou pelo programa todo em Massachusetts, e aí você começou a dar os primeiros passos em relação ao processo de validação. Como foi esse processo? Como foi essa decisão? Você conseguiu assim materiais disponíveis na época? Você foi correndo atrás, juntando informação ali, uma informação lá,
para que você possa realmente explicar um pouquinho como foi esse processo seu para a validação até você receber a sua licença. Sim. Uma das minhas maiores dificuldades aqui foi encontrar informação. Acho que ainda não estava tão popular o Instagram, então a gente não conseguia encontrar ninguém que tivesse a mesma experiência. E eu perguntava para pessoas, para as enfermeiras daqui, e todas me falavam: não, não tem como. Não, você vai ter que começar do zero, não tem como. E eu falava: meu Deus, mas não é possível, eu estudei tanto, não é possível que eu vou ter que jogar meu diploma no lixo, né? E aí eu fui pesquisando, mas voltando um pouquinho atrás, o que eu comecei a fazer foi estudar inglês. E eu Sim. comecei a procurar alguma forma como eu me adaptar e começar a pegar um pouco mais da área médica. Certo. E assim também para eu conhecer pessoas da área médica e da área de enfermagem. Então, assim que eu cheguei aqui, no meu primeiro ano meu primeiro ano de au pair aqui, eu procurei um trabalho voluntário. Ok. E eu fui para uma casa de idosos e todo final de semana eu ia nessa casa de idosos ajudar o pessoal lá. Então foi assim que eu conheci algumas enfermeiras e nesse processo eu conheci uma enfermeira que ela era colombiana e ela se formou aqui, mas ela falou assim: não, eu já escutei que tem gente que consegue sim. Por que você não dá uma olhada nesse site? E me passou o site do CGFNS? CFNS. E foi aí que eu comecei a Mas toda a só um papelada. parênteses assim, você Sim, no Brasil, você se formou no Brasil e logo você veio para cá, então você não tinha experiência de nenhuma. como enfermeira no Brasil. Nenhuma experiência no Brasil. Eu me formei em dezembro, em abril eu já estava aqui, eu não tinha nenhuma experiência. Uau, que Sim, legal, né? E assim, sim. já é uma experiência nova para que a gente possa ver, gente, que também quem não tem experiência, né, como a gente vai entender como foi o processo dela, e ela também teve a oportunidade e hoje ela está atuando aí como uma enfermeira de diálise, tá certo? Então pode continuar a sua história. Tá certo. Aí depois eu terminei esses 2 anos de au pair e durante do meu último ano de au pair eu decidi que eu queria fazer alguma coisa que me desse algum certificado profissionalizante. Certo. Como eu sabia que eu ainda ia demorar para validar o meu diploma, mesmo por causa do meu inglês, que era extremamente básico e eu não ia conseguir ainda trabalhar e tudo mais, eu decidi que eu queria um curso profissionalizante. E aí eu comecei a fazer o curso que chama EMT, que é o curso de emergência aqui para trabalhar dentro da ambulância aqui nos Estados Unidos. Uau, que Você já deve ser familiar com legal! isso. Sim! O curso ele é em torno de uns 6 meses, mais ou menos, umas 2 vezes na semana. Era presencial na época, mas agora eu já sei que eles estão fazendo online depois da pandemia. Ok. E depois que você termina o curso, você tem que fazer 2 provas, uma teórica e uma prática. E aí você pode trabalhar em ambulância. Certo. Então, assim, nesse período você estava já procurando a informação da validação, você estava fazendo voluntário e resolveu iniciar o curso do EMT. Sim, mesmo porque eu também queria um pouquinho de terminologia, sabe? Eu queria um pouco Certo. da terminologia médica, eu queria entender como que eu ia passar um plantão em inglês. Eu queria Ótimo. saber a parte de anatomia, que o meu inglês era bem cru mesmo. Então, eu sabia me comunicar no dia a dia, mas a área médica para mim ainda faltava muito. Então, eu acho que eu precisava buscar um pouco mais de informação e um pouco mais de estudo, né? Claro, com certeza. Sempre estudo, sempre é bom, né? Sempre Nunca, acrescenta. nunca é jogado Nunca fora. é demais. É. E em se tratando desse processo de validação, com certeza foi algo que te, né, possibilitou até alcançar caminhos melhores, né? Vamos dizer assim, já que Sim, você não sim. tinha a experiência do Brasil. Sim, com certeza. Durante esse tempo, eu comecei a trabalhar como auxiliar de enfermagem e devido ao meu certificado de EMT.
Porque como eu Uau! tinha esse certificado e como o hospital viu que eu trabalhava que eu já tinha feito enfermagem e que eu estava com algum certificado aqui, então eu comecei a trabalhar como assistente de enfermagem, Ok. Como, é CNA. CNA. Eu trabalhei como CNA e na verdade o termo que eles usavam era Patient Care Assistant, Ok. PCA, que eles PCA. chamavam aqui. Uhum. Porque o CNA você tem que ter o certificado também, né? Ah, ok. Principalmente para a parte hospitalar. Mas o PCA você não precisa, se você tiver já alguma experiência na área da saúde. Ah, excelente. Ótimo. Uhum. Muito bom saber isso. E Então, aí, então você iniciou seu trabalho como PCA, right? É, sim. certo? Aí eu iniciei meu trabalho como PCA, era uma enfermaria básica e eu também era chamado, o que a gente chama aqui do float pool. Então, quando precisava em outras localizações, eu ficava correndo do hospital para onde eles precisavam, para onde estava em mais falta de funcionário, eu ia. Foi uma experiência ótima. Sim. Eu aprendi muito como ser uma enfermeira aqui nos Estados Unidos e também me abriu assim muito, como eu posso dizer, me abriu muito a minha cabeça para, tipo assim, o que eu quero fazer com a enfermagem aqui. Sim, sim. Até porque você estava ali sendo remanejada para várias áreas do hospital, né? Estava ali experimentando vários tipos de procedimentos, visualizando como é que funciona o fluxo Sim, né, intra-hospitalar. E acho uhum, que além disso também a questão do network, né? De você conhecer mais e mais exato, pessoas. E aí exato. possibilita você também de conseguir iniciar o seu processo até de uma forma mais fácil. Sim, com certeza. Então, quando eu comecei a me sentir mais segura e com o meu vocabulário, com o meu inglês, eu achei que assim, que estava na hora de eu começar. Então, eu comecei a estudar mais pro TOEFL, né? Que daí foi o meu primeiro. Na verdade, eu apliquei já pro TOEFL e eu também, ao mesmo tempo, eu já mandei toda a minha papelada pro CFGNS para já começar, porque a gente sabe que muitas vezes eles demoram, né? Sim, Ou sim. assim, porque depende da faculdade do Brasil, depende de vários órgãos, então a gente sabe que isso pode levar muito tempo. E conte então como foi a sua experiência em relação a isso, porque você estava aqui, né? Sim, Para alguém pegar seus documentos lá no Brasil, essa comunicação gente. aí, correio, quem vai buscar, como preenche, conta um pouquinho dessa experiência. Gente, não é fácil, não é fácil, porque tudo que você depende de faculdade, de reitor, de secretaria para preencher e mandar de volta para os Estados Unidos, meu Deus do céu, meus documentos voltaram pelo menos 4 vezes. Uau, meu Deus! Então, o meu processo, que era para ter demorado 7, 8 meses, demorou 2 anos. Nossa Senhora! E a sua faculdade lá no Brasil, ela tem algum serviço internacional? Não tem? Ela já sabia como funcionava mais ou Eles menos ou você teve que Eles explicar não tudo? sabiam, eu tive que explicar tudo. E, inclusive, algumas das vezes eu tive que ir para o Brasil. Meu Sim, Deus! porque eu cheguei a um ponto que eu falei, ou eu vou e resolvo isso, ou eu vou ficar enroscada e nunca mais eu vou resolver. Então eu fui em uma das férias, lógico que para mim sempre era bom ir para o Brasil também, né? União Mas, útil ao agradável. exato. Eu fui e eu sentei assim a cadeira dentro da sala de espera e falei assim: olha, eu só saio daqui quando vocês me derem todos esses documentos assinados e assim que eu terminar, eu vou no primeiro correio e eu envio. Então, o que aconteceu? Eu deixei todos os papéis preenchidos, a minha parte assinada, entreguei para o reitor, tomei um chá de cadeira, daí o reitor assinou. A gente colocou no envelope da faculdade, eles carimbaram e lacraram. Eu fui ao correio em nome da faculdade, coloquei e paguei. Exata, Porque se eu ficasse esperando.
Gente, essa é a parte que muitas vezes as pessoas ficam um pouco enroscadas, né? Porque muitas Sim. faculdades no Brasil não conhecem esse serviço desse tipo de preenchimento de formulário, tá? Às Uhum. vezes você vai ser a primeira vez na faculdade que, né, a própria faculdade vai estar recebendo esse tipo de formulário, então eles ficam extremamente perdidos. É. Muitas faculdades não têm ninguém, assim, que esteja disponível ali para falar inglês, para poder fazer a tradução do formulário. Inclusive, hoje eu recebi uma mensagem também de um seguidor desesperado que estava na faculdade, porque a faculdade Ai. exigiu que ele fizesse a tradução juramentada do formulário do CGFNS, porque não tinha ninguém na faculdade que pudesse preencher com as informações em inglês. Eu tive que deixar uma cópia de todos os documentos que eu enviei, em inglês e em português para minha faculdade, que eles também exigiram isso. Uau! A minha faculdade, graças a Deus, vale aí, Unijorge, Salvador, Bahia. Eles Ah, têm um serviço internacional, então você tem uma pessoa que fala inglês fluente, né, nesse serviço, nossa, então eles já maravilhoso, sabem meu como Deus. preenche. E assim, um beijo para Joana, ela que me ajudou muito aí nesse processo, tá? Então, eu realmente fui assim, bem agraciada nessa parte. Sim, nossa, porque o que mais enrosca no processo é isso, é a faculdade preencher e mandar e esse vai e volta. E porque é o que eu disse, você depender de um reitor de faculdade para responder um documento seu é muito difícil, né? Graças a Deus que tem faculdades que já são mais experientes quanto a essa Sim. experiência internacional, né? A minha faculdade, infelizmente, não. Espero que agora eu tenha aberto algumas portas para o pessoal da FAMERP de São José do Rio Preto. Eu E realmente espero. porque esses tipos de informações, gente, são muito sensíveis. Então, assim, se tiver qualquer coisinha errada, o CDFNS não Volta. aceita, É. volta, te pede que você entregue mais documentos. Então, assim, é extremamente estressante essa fase, assim, extremamente Sim. preocupante. E é gasto também com, né, tradução, com correio, e aí se o envelope Sim. chega. Alguma vez os seus documentos foi extraviado? Não, eu tive. Nunca aconteceu. Tive sorte nesse quesito, pelo menos. Pois é. Então, Sim. assim, é bem complicadinho. Então, assim, depois que você conseguiu essa documentação lá com o seu reitor, depois de tomar seu chá de cadeira, você teve a documentação do Corém. Aí eu tive a documentação do Corém. Bom, todo o problema que eu tive com a minha faculdade foi o oposto com o Corém. Eles foram, assim, maravilhosos, excelentes. Eles têm todo o pessoal que é responsável por essa transação. Eu não sei se você também teve essa mesma Sim. experiência, mas, Corém assim, Bahia, parabéns. no Vocês de estão de São parabéns. Paulo também, assim, foi de primeira. Eu acho que eu não tive, assim, 2 meses esperando o Corém. Eles responderam extremamente rápido, super eficaz e não teve problema nenhum. É Foi verdade. bem rápido. O Corém, assim, de muitas cidades, da grande maioria, tem um serviço também específico para isso, né? Tem uma Sim, secretária que faz todo esse preenchimento sim. e facilita. Então, isso é muito, muito legal para nós profissionais É, que pagamos é, Corém, né? Que pagamos lá exato. nosso E eu, na licenciamento. verdade, eu estava com meu Corém, não estava válido. Eu tinha Corém quando eu saí, mas depois, quando eu saí, eu falei para os meus pais pararem de pagar e irem lá cancelarem meu Corém, porque como eu estava aqui, não tinha sentido, né? Sim, E então, é até uma coisa que muitas pessoas me perguntam: você precisa estar com o Corém ativo para transferir? Não, você não não precisa. O meu precisa. Corém não estava ativo e esse não é um problema. Inclusive, eles ajudam do mesmo jeito, eles só avisam na carta: o seu Corém não está ativado no Brasil, mas não tem problema nenhum. Isso, é verdade. Eles só falam que eles querem checar as licenças que você já teve no Exato, Brasil. Não quer dizer exato. que se tiver cancelado ou inativa, você não vai obter a sua validação, tá certo? Então, isso é Uhum, uma informação até muito importante para vocês que estão assistindo a live. tá certo. E aí, depois que você conseguiu juntar tudo, mandou para o CIDFNS resolveu rápido assim a emissão Sim, da sua CES? depois que eu enviei os documentos da faculdade e do Corém tudo junto, pelo que eu me lembro, foram um período de mais ou menos 6 meses. Uau, mas demorou bastante. O meu foi tudo muito demorado. Eu, Muito não, demorado. eu vi muitas pessoas falando que, nossa, que em 12 meses, em 18 meses tinha todo o processo feito. O meu realmente demorou, eu não sei o porquê.
Mas é isso, são essas assim. coisas que acontecem. Cada processo é um processo. Você tem uma dificuldade com a faculdade que a outra pessoa não tem, com um Aham. porém, é documento. Então, enfim, cada um tem o seu tempo, né? Seu processo é o seu processo, é o que eu costumo dizer Exato. no meu É. Instagram. E a vida que corre, né, E a gente? A vida gente que corre. batalhando, estudando e trabalhando do mesmo jeito. A Mariana perguntou o porquê que eu não optei por sponsor. Eu não optei por sponsor porque eu já tinha casado aqui, meu marido é americano, então eu nunca precisei aplicar por sponsor. Eu, eu, Você já tem o seu green card por eu já tenho o meu green casamento. card por casamento, então foram processos à parte. Certo, aí tá vendo, gente? Então, assim, ela veio do Brasil, trabalhou como au pair aqui, validou o processo dela, tá? Ela se casou com um americano, tem um green card, por isso que ela não precisou do sponsor, tá? Uhum. Então, aí por isso que para ela também as etapas foram um pouco diferentes. E aí, no momento que o CGFNS liberou, você se inscreveu no board de Massachusetts, right? Sim, antes disso, antes de escrever para o board, eu prestei o TOEFL. Ok, então é um requerimento para Massachusetts já ter o TOEFL, né? Massachusetts é o TOEFL. E também é a nota, né? Eles pedem 86, não, 83, sendo 26 de speaking da fala, Sim. e os outros eles não têm nenhuma Requerimento, margem, né? nenhum Nenhuma requerimento. margem. Uhum. E para ser bem sincera com vocês, eu não passei na primeira vez do TOEFL. Eu Normal. não é nem que eu não passei, né? Que não existe não passar Isso. no TOEFL, mas eu não consegui a nota 26. Nossa, gente, eu tirava assim, ó. Eu tirei a primeira, eu prestei o TOEFL 3 vezes. A primeira eu tirei 23, a segunda eu tirei 25, queria morrer. Uau! E Nossa Senhora. e na terceira foi aqueles 26 assim, chorado. Meu Deus, passei, Porque sabe? quem faz o TOEFL diz que 26 no TOEFL, gente, ó, Gente, eu é achei uma prova suado. dificílima. Bom, eu sempre eu estudei para a prova porque você tem que se preparar. Não é questão nem de saber inglês, é questão de saber a prova. É tudo com um tempo, é tudo com aquele reloginho cronograma do lado. Então você tem que saber exatamente aplicar a estratégia de prova, porque é complicado. Eu até fiz um teste com o meu marido, que é americano, e falei: vem cá que eu quero ver você fazendo esse teste. E ele falou: meu Deus, Ótimo. como é que vocês dão conta disso? Eu falei: isso não é nada. Isso é só o começo, né? Então, é realmente uma prova difícil por causa do tempo, né? Às vezes você dá a resposta e você dá toda a resposta em 15 segundos. Você fala: meu Deus, eu ainda tenho mais 15 segundos para falar, eu preciso falar alguma coisa para cumprir esse tempo. Então, às vezes você acaba se enroscando um pouco. Uau! E Mas você. enfim, aí foi isso. Passei e aí finalmente eu pude aplicar pro board de Massachusetts. Ah, ok, então. Porque então a SES sua só foi liberada depois que você teve a nota do TOEFL, né? Sim, a Entendi. Massachusetts só aceita assim que você tiver a nota do TOEFL. Entendi. E aí você fez a sua inscrição no seu board e aí depois foi a preparação para o NCLEX. Yeah. Oh, man. Daí começou de novo, né? Gente, olha, tem que ser assim, aquele brasileiro que não desiste nunca mesmo. A gente tá junto nessa aí. Nossa Senhora! Olha, aí começou a preparação para o TOEFL. Eu vou ser bem, começou a preparação para o NCLEX. Eu, para ser bem sincera com vocês, achei o NCLEX mais fácil do que o TOEFL. Se isso serve de alguma motivação aí para vocês, essa é a minha de Eu assim, hoje. eu acho que eu fiquei menos nervosa e tal, ansiosa e tal, com o NCLEX do que com a prova de inglês. É, eu achei bem, bem difícil, assim, para falar a verdade. Enfim. Aí eu estava trabalhando e eu decidi, eu apliquei para a prova e eu tinha 3 meses para me preparar. E aí gente, sentei e estudei muito, muito. Foram feriados perdidos, foram finais de semana, foram assim, preparação em cima de preparação. Eu estudava todo dia, eu saía do trabalho, depois de trabalhar das 7 às 3 da tarde. Eu ia para o Starbucks, sentava lá
e estudava, porque eu sabia que se eu fosse para casa, tudo ia me Não ia distrair, acontecer. né? Então, eu nem ia. Eu já parava direto no Starbucks e ficava lá. Aí eu estudava até eles fecharem, que era às 9 da noite. Uau! E qual foi a sua estratégia que você utilizou para se preparar para essa prova? Eu usei de estratégia que eu posso dizer, eu usei o livro Kaplan Aham. e eu usei o material deles. Eu assisti muitos vídeos no YouTube que dão aulas e ensinam. Mas se eu tenho assim um conselho para dar sobre um CLEX, eu acho que é repetição. Eu acho Isso. que você aprende assim, mais uma vez, a estratégia da prova, o que eles querem saber, aprender a priorizar e entender que todas as respostas estão certas, mas você precisa encontrar a que esteja mais certa para aquela pergunta. E eu achei assim que é muita coisa de repetição mesmo. Então eu pegava e fazia folhas e flashcards. Como fala flashcards? Deu um É branco aqueles agora. resumos É, miniaturas. em cartãozinhos assim, e Cartãozinho, é. ficava repetindo de novo, tipo, todos os dados de laboratório que eu precisava saber, tudo que assim, que a gente não cansa de escutar em todos esses vídeos do YouTube e nos materiais de preparatórios, que eles dizem assim, você precisa saber isso, então é isso, você precisa saber. Todos os números. São muitos números? São, mas você precisa saber. É E verdade. realmente, você vai usar no seu dia a dia, não adianta. E é dessa forma que você fica mais exposta ao maior número de conteúdos, né? Você faz muitas Sim, questões e aí você vai revisando aquilo que você tá, né, tá pior, sim. aquilo que você tá melhor, você já não precisa estar focando tanto em conteúdo e perdendo seu Exato. tempo. Eu acho que uma estratégia boa sempre é fazer testes o quanto mais você puder. Porque aí você pega o macete da prova e você também pega mais ou menos assim o estilo de pergunta e o que, igual como você disse, o que você está errando mais, então você vai conseguir focar o que você deve estudar mais, né? Isso. E uma dica assim que eu dou, gente, e foi o que eu fiz também em relação à farmacologia, tá? Cai muito no NCLEX, medicação, né? Efeitos colaterais de medicação, Uhum. interações medicamentosas. E lembrem, vocês precisam também estudar farmacologia. Então, o que é que eu fazia? Nos 20 primeiros minutos do meu horário, né, das minhas 4 horas de estudos diários, eu focava apenas em farmacologia. Então, eu focava apenas, às vezes, em um grupo farmacológico. E aí, eu iniciava o meu simulado do NCLEX. Então, assim, você precisa também dar um foco, tanto na parte de exame laboratorial, quanto também na parte de farmaco, que cai bastante. Uhum. É. O que todo mundo me pergunta sempre é o que mais cai no NCLEX. Gente, não tem uma coisa que mais cai, cai tudo. Cai tudo. Para o nosso desespero, né? Eu queria que caísse mais uma coisa só, que daí você só estudava aquilo, daí. Mas não, cai tudo, cai desde farmacologia, cai questões assim de dia a dia, o paciente não está respirando, qual a sua primeira atitude quanto a isso? Reação de farmácia, vacina, pediatria, obstetrícia, cai tudo. Cai tudo. Perguntaram aí quais são os tipos de questões que caem no NCLEX. Gente, são vários tipos de Ah, questões. Tem as que a gente chama Select Order Apply, que aí ele vai te uhum. fazer uma pergunta, você vai ter que responder tudo que é verdadeiro, tudo que é falso. Tem o local onde você vai ter que marcar um xizinho em relação à Cálculo de pergunta. medicamento. Cálculo de medicamento. Que mais, Lara? Cai uma que é de ordem, né? Que ele dá um procedimento e aí ele dá Uhum. 5 passos. E aí ele É. embaralha e você tem que colocar a ordem do procedimento. Ele também pode descrever como o paciente está se sentindo e depois, num caso de cardiologia, e depois colocar 4 opções de eletrocardiograma para você falar assim, qual das 4 você identificaria mais como características desse paciente. Isso, verdade. Tem Eu áudio. não tive, eu ia falar isso agora, eu não tive nenhuma questão de áudio na minha prova, mas eu conheço muitas pessoas que tiveram de áudio e De falaram. ausculta pulmonar, geralmente é o Uhum, que cai, né?
Você teve alguma questão Eu não me de lembro se eu áudio? tive, agora realmente eu não me lembro. Mas eu Também acho que eu não não tive, lembro. não. A gente acaba usando o headphone, né? Mas Sim, só just in case se a sim. questão vier. Mas nem todo mundo pega realmente questão que tem áudio. Então é muito assim, é uma prova individual, gente. Não existe uma prova que para mim vai ser igual para Lara. Porque Uhum, tudo depende também do tipo de questão que ela recebe, se ela acerta, se ela erra. Então, assim, exato. depois eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá? No meu Instagram, como funciona a questão do nível de prova, tá? Mas a Uhum. gente não vai entrar em detalhe agora na live, porque não é o propósito da live agora sobre isso. Mas aí, então, você conseguiu passar no seu NCLEX. Aí eu passei no meu NCLEX. E aí, aquela comemoração, gente, é um alívio. Eu só assim uma observação, porque eu não quero que fique parecendo que é tudo tão fácil para todo mundo. Eu sempre gosto de mostrar que assim, que realmente foi difícil, gente, para que todo mundo entenda que é ralado, sabe? Uhum. Eu não passei com 75 questões, eu passei com 120. Porque o NCLEX pode ser de no mínimo 175 questões, se você acertar bastante, ele já encerra ali. E se não, ele continua te mandando questões para te testar. Enfim, eu não passei com 75 questões, mas Passou. passei. Passei, minha licença tá Não, aqui, tá tá lá na tudo sua bem. licença, nada escrito que você Nada, ninguém acertou. sabe, Ninguém minha sabe, só chefe não você e a gente que tá sabe aqui na também. live. Enfim, aí começa a busca por emprego. Eu consegui a minha licença. Eu passei no NCLEX em novembro, no final de novembro. Em dezembro eu já tinha a minha licença e já podia aplicar para empregos. Certo. E em janeiro a pandemia começou aqui. Uau, então foi recente, né? Agora. Foi recente. É. Uau. Enfim, aí eu peguei um ano de pandemia, né, para começar. E muitos dos hospitais que eu estava aplicando, que tinham vagas de New Grad Open, que era para quem não tem experiência, essas vagas para quem é recém-formado, que no meu caso, como eu tinha me formado, mas nunca trabalhei como enfermeira, eu estava aplicando para esse tipo de vaga. Sim, sim, sim. Muitas das vagas fecharam, porque eles precisavam de gente que estava pronta para entrar e saber o que fazer, e não era o meu caso. Então foi assim, foi bem complicado de eu conseguir achar emprego no começo. E eu apliquei para bastante vagas e eu sabia que eu não queria ir para nursing home, que são os asilos ou a casa de repouso aqui. E você tinha até feito voluntário em uma delas, não foi? Ou não? Exatamente por isso que eu sabia que não queria, né? Você Eu não já gostou da tinha, sua não experiência? gostei, eu assim, não posso nem dizer que eu não gostei da minha experiência, foi uma experiência legal, valeu, foi de um aprendizado muito bom, Sim, mas não serve, não é o meu perfil de enfermagem, não é certo. onde eu quero estar. Ok. Faria se precisasse também, mas eu prefiro não. Sim. E aí, eu tive um pouco de experiência com nefrologia no Brasil. Foi uma experiência um pouco assim mais pro lado pessoal, porque a minha mãe ficou doente Sim. de um tempo e eu comecei, nessa época eu estava na faculdade, então eu comecei a estudar um pouco mais sobre nefrologia nessa época para entender o que estava acontecendo com a minha mãe. Certo. E aí eu falei assim, nossa, me bateu assim, por que não, né? Por que não agora aplicar isso aqui? Pode ser que seja uma área que esteja precisando também. E vamos lá. Daí eu comecei a pesquisar, apliquei para duas das maiores companhias de diálises aqui dos Estados Unidos. E aí fui chamada para fazer entrevista Uau. e aí consegui para começar meu primeiro emprego. Ih. E aqui estou desde então, na mesma companhia. Tá, então você começou a trabalhar com eles desde quando agora? De 2020, né? No momento da pandemia. Eu comecei a trabalhar com eles em março de 2020 e eles fazem um treinamento de 3 meses. Então, durante 3 meses você vai ficar tendo aulas, treinando nas máquinas e seguindo uma das enfermeiras quando você vai pro floor, pra Aham. clínica, Sim, sim. para você não ficar sozinha. Porque
diálise é uma coisa muito específica, né, gente? Se você jogar uma enfermeira de qualquer outro É. andar e jogar, ela não sabe mexer na máquina também. É porque realmente é uma máquina bem específica. E qual é a E máquina que vocês usam? A empresa? eles têm todas as máquinas que eles usam lá, mas agora eles estão tentando. Eu vou ver direito essa informação e eu Tá volto bom, para vocês, tá bom. mas eles estavam tentando. Me fugiu o nome agora, até o final eu lembro. Tá. Enfim. E me perguntaram se precisa. Inclusive, ela perguntou aqui também: se precisa ter especialização com nefrologia. Depois que você faz. Depois que você faz o treinamento, que você entra na empresa, você pode ficar 1 ano como enfermeira e aí você pode prestar uma prova, que é uma prova até federal, que você prova e você pode ser certificado. É, Fresenius um dos nomes das máquinas que a gente usa, mas não é a máquina em si, é só o Que o kit? título. Sim, Ok, sim. entendi. Então Baxter pode ser melhor. você ficou em 3 meses de treinamento, então, né? Com uma enfermeira específica que você falou? Sim, eu fiquei entre 3 enfermeiras, assim, elas revisavam com os turnos delas. E aí, depois, se você quiser se especializar, você pode prestar a prova do estado de nefrologia e ter o certificado como enfermeira nefróloga. Ah, que legal. E assim, como Uhum. foi o seu período de adaptação? Você achou que foi essa transição foi tranquila? Como foi a cobrança em relação, né? Porque era a sua primeira experiência, Sim, eles foram assim, te abraçaram em relação a isso, ou você achou que eu talvez você achei, precisasse de mais? eu achei que eles foram receptivos no geral, assim, foram bem receptivos. Mas assim, gente, é difícil. Eu achei bem difícil de pegar, a máquina é bem difícil de ser manuseada. E se você muda de uma clínica para outra, são máquinas diferentes, então eles tentam te explicar, tipo, mais ou menos todas as máquinas. São pacientes de assim, eles têm várias doenças vinculadas a isso. Então, o paciente que tem uma doença crônica renal, ele provavelmente 80% dos pacientes também tem alguma doença cardiológica, também tem alguma doença, tem diabetes, tem várias coisas. Então, assim, eu achei pesado. Eu não sei como funciona assim no Brasil, mas aqui, quando eu tô no andar, eu sou a enfermeira responsável por 3 pacientes, então eu coloco 3 pacientes na máquina e eu também sou responsável pelos dos meus técnicos. Porque se eu tiver que Uau! fazer alguma medicação e fazer o assessment do paciente e fazer as notificações e tudo mais de todos os pacientes que estão lá. Então, geralmente, eu fico em torno de uns 14 pacientes a cada 4 horas. Nossa, é bastante, tá? Então, é bastante. Então, assim, para quando você entra no seu primeiro emprego, lida com uma área totalmente nova, foi assim, os 2 primeiros meses eu fiquei assim, meu Deus. É. Fora que os horários da diálise também são assim, São bem muito diferentes do horário normal, né? diferentes de horários normais e são extremamente cansativos. Eu entro às 5 da manhã Uau! e eu saio às 8h30 da noite. Meu Deus! Então, os meus turnos são de 16 horas. E aí são quantos dias na semana? São 2 dias e meio? Como é que funciona a carga Então, horária? geralmente, na teoria, seriam 2 dias e meio. Só que o que aconteceu foi que, devido à pandemia, nós tivemos muitos funcionários que estão afastados por problemas de saúde ou whatever happened. Aham. E também a gente teve muitos pacientes que uma das coisas que aconteceu durante a pandemia foi que depois de pessoal ficar muito tempo entubado, eles acabaram vindo para diálise, o rim acabou paralisando. Então a gente aumentou muito os nossos pacientes e diminuiu muito os nossos funcionários. Nossa, Então agora eu basicamente eu faço
4 dias de 16 horas. Uau. Tem uma Então, é pergunta até bastante. aqui que eu achei interessante. Eu achava que só enfermeiros podiam ligar os pacientes aí nos Estados Unidos. Tem técnicos? Na verdade, você que liga, o seu técnico fica só auxiliando, seria isso? Não, na verdade, não. Na diálise, os técnicos podem, mas eles são técnicos de diálise. Eles têm um certificado para isso. Eles não são apenas assistentes de enfermagem ou técnicos de enfermagem. Eles são especializados nisso. E aí você precisa estar presente nesse momento que ele liga o paciente na máquina ou Eu, não? eu não preciso estar presente, mas eu tenho que sempre averiguar se tá tudo correto. Então, eu checo todas as máquinas, eu sou responsável por todas as máquinas. Mesmo ele sendo certificado, se acontecer alguma coisa que algum técnico não ligou, esqueceu algum potássio, esqueceu alguma coisa, ou aumentou ou diminuiu a carga, a responsabilidade é minha. Entendi. Então, assim, no seu plantão, é na área hospitalar ou de clínica? Eu estou dentro de um hospital, mas é clínica. Ok. Eu tenho alguns pacientes que têm acute, mas a maioria deles são crônicos. Ah, a minha dúvida era se você recebia o paciente de fora ou era só paciente ali da área hospitalar. Não, então é os dois, né? Um São pouquinho os de cada. dois. No começo, quando eu comecei meu treinamento, eu estava nos meus primeiros 7 meses de trabalho, eu estava apenas com clínica. Daí, depois disso, até recentemente, eu comecei a fazer duas clínicas. Então, eu comecei a fazer a clínica e o hospitalar. Então, agora Sim. eu faço os dois, Uau. para ser tanto o paciente que já tem há muito tempo a fazer diálise, tanto aquele que, assim, parou, vai ter que fazer 2 ou 3 diálises, talvez o rim vai funcionar de novo ou não, né? Entendi. E aí, no seu plantão, no caso, nesse momento, nesse horário, é só você como enfermeiro e os restantes são os técnicos ou como Não, funciona? geralmente sou eu de enfermeira e, assim, na teoria sou eu de enfermeira e tem a enfermeira in charge, que é a que ela fica mais assim no telefone e recebendo todas as coisas, mas para passar medicamento e para passar assessment seria, no caso, eu, a que está no floor. Então, o máximo de pacientes que você pode atender são 14, é isso? Na minha clínica, sim, no máximo Hum, 14. Na uau. verdade, 14 já está um número alto, eles deveriam até diminuir, mas é porque a gente está com uma falta de funcionário assim imenso, E assim, imenso. existe em relação à nefro, existe um salário diferenciado para isso? A hora e mais alguma coisa, por ser algo muito mais específico assim, ou não? Você notou que na sua prática aí, o salário que foi oferecido é o mesmo, não tem muita diferença? Eu notei que, assim, enfermeiras que já estão dentro da área de diálise há muito tempo, por exemplo, 3, 4, 5 anos, realmente, na hora que elas mudam de um lugar para o outro, de uma clínica para outra, elas ganham um diferencial muito grande. Sei. Mas eu ainda não, Você vai porque, chegar lá. porque eu ainda foi o meu primeiro emprego, e querendo ou não, fazem apenas 10 meses que eu estou Sim. na área, né? Sim, verdade. E nesse mesmo período que você tá fazendo tá trabalhando como enfermeira de diálise, você me Uhum. falou algo em relação à vacinação. Sim, eu também estou ajudando na vacinação do Covid. Então, eu fiz um treinamento sobre as vacinas e com uma agência, e a gente está fazendo todos os profissionais de saúde. Na verdade, eu comecei com essa agência em março, assim que eu tava fazendo treinamento de diálise, mas eu também estava com Sim. essa agência. Eles testavam todos os profissionais de saúde de um hospital aqui de Boston, que era um side hospital, que era só para atender os pacientes com Covid. Então, nesse hospital, os funcionários estavam sendo testados mais frequentemente e também se tivesse algum sintoma. E Sim. aí eu estava atendendo assim, fazendo os testes nos funcionários, nos médicos, nos enfermeiros, técnicos e etc. Ah, entendi. E foi assim que eles acabaram me chamando. A mesma agência me ligou e falou: você quer
começar a fazer o treinamento para aplicar vacina. Daí eu falei, bora lá, né? Vamos nessa. E aí agora eu tô fazendo o treinamento e a semana que vem a gente começa a fazer. Uau, que legal. Então, Uhum, muito legal essas suas sim, experiências aí. E sim. você tá gostando da nefro ou você sente que o coração bate por outra área? Sim, eu tô gostando muito de nefrologia. Foi uma área que, assim, eu aprendi horrores e acho que continuo aprendendo, né? Mas meu coraçãozinho ainda sente saudade do hospital e de ter, assim, mais do que só colocar na máquina e tudo mais, sabe? Eu sinto saudade mesmo de trocar um curativo, colocar uma sonda. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso na minha vida, mas enfim, gente, coração de enfermeira, né? Mas é verdade. Não tem Mas jeito. eu sinto saudade de voltar para o hospital. E eu espero conseguir ainda, acho que esse é um dos meus objetivos para Sim, sim. 2021, mas é isso por enquanto. Mas estou feliz onde eu tô, não estou frustrada, mas assim, estou procurando ainda Sim, sim. Isso foi só seguir, a primeira porta, né? encontrar aquela área que nossa, eu amo fazer isso, Sim, sabe? sim. É É. verdade, é verdade. Gente, vocês têm perguntas? A gente vai deixar aqui esses minutinhos finais para que vocês possam fazer perguntas e a gente responder aqui na live. Quem tem perguntas, vão me mandando aí. Deixa eu ver aqui se a gente teve alguma pergunta que a gente não respondeu. Perguntaram da possibilidade de conseguir emprego sem experiência. Talvez, não sei se você estava no início da live, mas a Lara falou que ela já tem um green card. Então, ela não veio por sponsor, ela já morava aqui. Então, ela não precisou de ter experiência para ela conseguir a primeira oportunidade dela de trabalho. Uhum. Se vocês vieram com inglês, eu não. Nossa, meu inglês era Muito péssimo. menos eu. Oh, mas assim, eu penei um pouco por isso. E você ainda teve sua experiência do au pair, que o seu trabalho acabava que exigia, né? Te Ah, forçava sim, mais eu de morava você. com uma família americana, eu cuidava de crianças americanas, então assim, eu aprendi a maior, uma das maiores crianças que eu cuidava, da mais velha, maiores, da mais velha que eu cuidava, ela ia pro pré, eu praticamente sentava junto com ela para estudar com ela, tipo, ela me alfabetizou, não fui eu que alfabetizei ela, sabe? Uau! Mas foi ótimo, foi para aprendi bastante. A residência conta como experiência. A residência conta como experiência nos Estados Unidos. Conta como experiência nos Estados Unidos. Se for a residência, você vai colocar. Inclusive, existe residência aqui nos Estados Unidos também, que você se especializa numa área. É diferente da especialização do Brasil, mas você pega a especialização aqui basicamente por experiência. Então, a residência A conta muito, sim. residência conta. E tem muitos programas de New Grad que tem já Muito. acoplado, né, com a residência. Então, ele Sim. vai te treinar, como você fazer os procedimentos, como você atuar. Então, é conjunto o trabalho com a residência também, como no Brasil. Sim, mas se você já vier com uma residência do Brasil, você vai colocar no seu currículo que você já tem aquela experiência. Conta, com Porque é uma certeza. experiência prática no Brasil, né? Com E a gente certeza. tem experiências assim, residências, programas de residência maravilhosos no Brasil. Maravilhosos. Inclusive, a gente tem muita mais carga horária de clínica do que os enfermeiros daqui, na verdade. Isso. Eu sinto, na verdade, que nós enfermeiros aqui do Brasil, quando estamos aqui, nós somos muito bons de procedimento, somos muito Com bons da certeza. agilidade, de estar ali, de Uhum, improvisação, sabe? Eu acho até por conta sim. da cultura que a gente tem e muitas vezes não ter excesso de material disponível, então a gente tem E que ter jogo de improvisar o cintura, tempo porque aqui eles inteiro. não têm jogo de cintura nenhum. Às vezes tem hora que eu vejo, gente, era só dar uma enroladinha ali, fazer aqui ali, pronto. E eles, nossa, eles se embananam bem nessas coisas, mas É verdade. é, Deixa eu ver mais aqui. A experiência é sempre na assistência. Pelo menos até onde eu sei, os sponsors, eles pedem no mínimo de 6 meses para você começar já o processo com eles, tá? Na área hospitalar. Mas eles gostam de já ter, que vocês tenham já uma experiência de 1 ano. uhum. Então, assim, não conheço nenhum sponsor que faça contratação se a pessoa está recém-formada. Enfermeira obstetra tem oportunidade? Enfermeira obstetra, gente, tá em falta aqui.
Pelo menos em Massachusetts, vou falar por estados, Sim. porque aqui é tão dividido, né? É, aqui em Massachusetts tá precisando bastante. Na verdade, tá precisando de todos. De todas as áreas. Se você tiver uma experiência em alguma área, você vai acabar conseguindo alguma coisa, não tem como. Sim. Eu até recebi uma pergunta hoje falando, Lorena, eu tenho experiência só na área de obstetrícia, mas eu tô tendo dificuldade com sponsor. Então, assim, talvez tenha um pouco de dificuldade, né? Mas porque não sei se o sponsor É, consegue de forma mais fácil, ou é mais difícil para eles conseguirem vagas aqui para trazer o profissional estrangeiro para atuar já na obstetrícia aqui. Então, por sim. isso é mais difícil. Mas eu acredito que depende de sponsor para sponsor. Porque eu também penso que é o seguinte, se você tem um hospital inteiro, um andar vai ser obstetrícia e o resto vai ser enfermarias, vamos supor. Você é muito mais fácil ter mais vagas no resto de todo o hospital do que só mais vagas em apenas um andar. Então, Exatamente. realmente vai abrir mais oportunidades nas outras. Quanto mais específico, mais difícil fica. Eu percebo isso quanto a mim mesmo. Eu tô super específica de uma área. Então, para eu trocar de área, tá complicado. Então, eu acho que porque a minha experiência é apenas única, tipo, apenas com nefrologia. Então, fica um pouco mais restrito, né? Sim, sim. Eu vi uma pergunta aqui em relação à idade. Eu não vejo nenhum problema em relação à idade aqui, tá? Você vê muitos profissionais aí de diversas idades aí, de idades mais avançadas, trabalhando do mesmo jeito. Na verdade, eu acho que depende muito da questão mesmo, se você for vir por sponsor, qual é, se eles exigem alguma idade limite, realmente eu não sei te dizer. O que mais? Existem sim programas de mestrado aqui, doutorado, tá? Depois que você valida, você pode sim aplicar para os programas acadêmicos. O que mais aqui? Eu acho que a gente conseguiu responder, não foi a maioria aqui das perguntas. Acho que sim. E aí foi muito legal. Gente, muito obrigada por essa live, por vocês Obrigada estarem aqui. eu. Lara, Adorei te conhecer. Acho que cortou seu áudio para mim. Não sei se cortou para todo mundo. cortou? Agora tá me Agora ouvindo? voltou. Então, eu quero agradecer a você por ter tirado um pouquinho do seu tempo, né? A sua escala aí meia doida de trabalhar 16 horas. Eu sei que deve ser super corrido para Obrigada. você acordar cedo, né? Ter que trabalhar e estar aqui agora compartilhando com a gente. Então, eu te agradeço, tá? Por você estar aqui, pelas Obrigada, eu que informações que você agradeço. falou. Foi um prazer. Um prazer também para todo mundo que estava aqui, tá? Nath, Andressa, Brenda, Diva Furtado, todo mundo aí que acompanhou, que sempre me acompanha. Um beijo para vocês. Obrigada, Lara. Quer falar alguma coisinha pro Imagina. pessoal? Não, só agradecer mesmo. E, gente, quem tiver vontade, se for esse o sonho de vocês, sabe, batalha. Não desista. E vamos lá, é força de vontade mesmo. Acho que ficou mudo o seu. Ah, fala aí. Tá me escutando? Ai, acho que a gente cortou de novo. Tô. Agora sim, termina de falar que cortou seu áudio. Eu disse que se for esse mesmo sonho de vocês para batalhar e que vale a pena, sabe? A enfermagem aqui é bem reconhecida, bem valorizada e tá sempre precisando muito, tem mercado para todo mundo e, e é isso, vamos força, foco e que seja de 2021 seja um ano que você comece a traçar assim as trajetórias mesmo. Muito bom, muito bom. E boa Obrigada. sorte para todo mundo. E paciência, né, durante o É. processo. Com certeza. Muita paciência. Um beijo. Obrigada a todo mundo. Até, Tchau, tchau. Até a tchau. próxima. Até.